Pensem só, um único livro. Agora, imaginem que esse mesmo livro deu origem a duas realidades que são, assim, completamente opostas. Como é que isso é possível? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse quebra-cabeça da antiguidade e explorar como um único texto sagrado foi capaz de criar dois mundos. E essa pergunta não é só sobre um jeito de ler, é sobre um jeito de viver. De um lado, a gente tem uma filosofia que ensina a transcender, a buscar a verdade lá longe, além do corpo, no reino do espírito. E do outro, uma visão que fala para a gente olhar mais de perto, para encontrar o divino bem aqui, na textura da nossa própria existência material. Então, é como se a gente tivesse dois gigantes da interpretação frente a frente. De um lado, a alegoria. Ela vem lá da filosofia grega e vê o texto como uma espécie de véu que esconde uma verdade espiritual muito maior. Do outro lado, o Midrash. Essa é a abordagem rabínica, que se agarra a cada letra, cada vírgula. Para o Midrash, o texto não é uma casca para a gente descartar, de jeito nenhum. É um universo inteiro a ser explorado, onde cada palavra pode se abrir em 1000 significados, se conectar com outras partes da escritura e, no fim, revelar o divino na própria materialidade da linguagem. Ok, para a gente entender esse duelo, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. Primeiro, o conflito central, espírito contra carne. Depois, a gente vai ver essa briga acontecendo em 3 histórias-chave: a criação da primeira mulher, a natureza de um beijo divino e o significado de uma marca na carne. E por último, vamos descobrir por que essa batalha de interpretações não era só sobre ideias, não, era sobre poder e sobrevivência. E agora a gente entra no coração do conflito: espírito contra carne. Porque, no fundo, essa discussão toda não é sobre técnicas de leitura. É uma batalha filosófica das grandes, sobre o que significa ser humano. Será que o nosso corpo é uma prisão para a alma ou um templo para o divino? A grande força por trás da alegoria é o dualismo platônico. Para Platão, a realidade era dividida em duas. Lá em cima, o mundo perfeito, eterno, das ideias, o espírito. E aqui embaixo, o nosso mundo, imperfeito, passageiro, o mundo da matéria, do corpo. A jornada humana nesse esquema era uma fuga. Escapar dessa prisão que é a carne para poder subir até o reino puro do espírito. E olha, ninguém expressou isso de forma mais direta do que o teólogo cristão Orígenes. Para ele, a marca de uma alma perfeita é abandonar as coisas corporais e apressar-se para as espirituais. A mensagem é bem clara, né? O corpo não é um lar, mas sim uma prisão, da qual a alma precisa escapar e com urgência. Então, resumindo o conflito todo, a alegoria, nessa busca pelo espírito, acaba inevitavelmente desvalorizando o corpo. Já o Midrash faz o caminho inverso. Ele encontra o sagrado na própria carne. Ele santifica o corpo. 2 trajetórias, 2 visões de mundo, nascidas das mesmas palavras. Mas como essa filosofia toda abstrata transforma uma história que todo mundo conhece? Vamos ao nosso primeiro estudo de caso, a primeira mulher. Preparem-se para ver a história de Adão e Eva de um jeito bem diferente. Fílon de Alexandria. Ele era um filósofo judeu, mas muito influenciado pelo pensamento grego. E ele fez algo radical. Ele olhou para a criação de Eva e não viu uma mulher, mas sim um símbolo. Nas palavras dele, o nome mais exato para a percepção dos sentidos é mulher. De repente, Eva deixa de ser uma pessoa e se torna um conceito filosófico. Com isso, a história de Gênesis se transforma num drama filosófico. Adão vira a mente, pura e racional. Eva se torna a percepção sensorial, aquilo que nos conecta com o mundo material. A união deles não é mais um casamento, mas a tragédia da mente sendo seduzida, dominada pelas paixões do corpo e arrastada para longe da pureza do espírito. Bom, se até a criação da mulher pode ser reinterpretada desse jeito, o que dizer do amor físico, do desejo? E isso nos leva ao nosso próximo desafio, o beijo divino. Como será que essas duas lentes opostas interpretam a poesia supererótica do Cântico dos Cânticos? Pro Orígenes, um beijo físico num contexto divino era impensável, precisava ser algo mais elevado. E aí ele propõe uma ideia surpreendente: intelecção e amar são a mesma coisa. Aquele beijo apaixonado do texto se transforma num ato puramente mental, um momento de profunda compreensão intelectual de Deus. O desejo da carne é trocado pelo desejo de sabedoria. E a abordagem do Midrash é um choque, se a gente for comparar. Ela se recusa a abandonar o corpo. Não é sobre uma ideia de beijo.
É sobre a boca real que sente o toque de Deus. O divino não é algo para ser alcançado fugindo do corpo, mas sim através dele, na intimidade física da revelação. Agora a gente chega no ponto mais palpável e, talvez, o mais polêmico de todos: uma marca na carne. É aqui que o debate entre espírito e corpo deixa de ser teoria e se torna algo visível, gravado na pele. Aqui, o apóstolo Paulo faz uma jogada alegórica de mestre. Ao declarar que a verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito, ele basicamente desloca todo o centro da identidade religiosa. O que antes era um ato físico, uma marca no corpo, é redefinido como uma condição interna, espiritual. O contraste aqui é total. De um lado, uma circuncisão espiritual do coração, que torna o ato físico secundário, na melhor das hipóteses. Do outro, a visão do Midrash. O ato físico é a própria inscrição do nome de Deus na carne, santificando o corpo. Não é algo a ser superado, mas o lugar sagrado onde a aliança com o divino é selada para sempre. Mas por que essa batalha de ideias importava tanto? A gente chega na nossa parte final, a política da interpretação. Porque isso nunca foi só um debate acadêmico, sabe? Essas formas diferentes de ler o texto teriam consequências reais e muitas vezes devastadoras para pessoas de carne e osso. E essa lógica alegórica chega a uma conclusão bem sombria nas palavras de Justino Mártir, um dos primeiros padres da Igreja. Ele argumentou que a circuncisão foi dada aos judeus como uma marca, para que vocês sejam separados e para que somente vocês sofram o que agora justamente sofrem. O que era um sinal de aliança sagrada é virado de cabeça para baixo, transformado num estigma, numa justificativa teológica para o sofrimento e para a segregação. Essa forma de ler, que desvaloriza a prática física, a história do corpo, a genealogia, ela ameaçava, como disse o acadêmico Daniel Boyarin, alegorizar os judeus para fora da existência. Pensa bem, se o verdadeiro judaísmo é espiritual e interior, o que acontece com o povo real, com seus corpos e suas práticas? E nesse contexto, a insistência dos rabinos no corpo e no significado literal não era só uma escolha de interpretação. Era um gesto de autoproteção, era um ato de sobrevivência cultural, uma forma de dizer: nós existimos aqui, nestes corpos, com estas práticas, e é aqui que nós encontramos o sagrado. No final das contas, o mesmo texto abriu dois caminhos bem diferentes. O caminho da alegoria, que busca o significado ao transcender o mundo material, deixando para trás o corpo e a letra da lei, e o caminho do Midrash, que encontra o significado mergulhando fundo na matéria, santificando tanto o corpo quanto o próprio texto. E assim, esse debate antigo nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Onde é que a gente encontra o verdadeiro significado? É olhando para além do nosso mundo em busca de um plano espiritual mais alto? Ou é mergulhando mais fundo nele, encontrando o sagrado naquilo que a gente pode tocar, sentir e viver? A resposta que damos a essa pergunta, bom, ela continua a definir quem nós somos.